Bem-vindo a mais uma aula de Teologia Bíblica vinculada pelo portal Creia em Jesus, www.creiaemjesus.com.br. Meu nome é Danilo Moraes e nós vamos estar falando hoje sobre um assunto muito importante, a teologia sistemática. E antes de nós adentrarmos nos assuntos cristologia, pneumatologia, escatologia, a doutrina sobre a igreja, a doutrina sobre Deus, nós vamos estar dando uma introdução ao estudo da teologia sistemática. Nós vamos estar abordando hoje a respeito da doutrina da cosmovisão cristã e o seu contexto atual. A filosofia hoje de pensamento que nos cerca hoje em nosso mundo, dentro de nossas comunidades eclesiásticas, como também no nosso contexto secular, ela está inevitavelmente em volta ao irracionalismo e também ao relativismo. Hoje nós temos que conviver com posições relativistas, aonde nós não conseguimos inserir em nosso contexto a verdade absoluta. Hoje cada um possui a sua verdade, cada um possui aquilo que ele entende ser verdade para ele, e não aceitam mais uma verdade absoluta da forma como a Bíblia nos apresenta. E nós temos também uma filosofia hoje no mundo chamada hedonismo, do grego hedonê, que significa prazer. Aquilo que nos dá prazer é aquilo que nós aceitamos como verdade para nós. É muito comum hoje as pessoas dizerem: o que importa é que eu esteja feliz. Ou seja, o que importa é que eu me sinta bem. E isso não traz para ela um contexto sobre aquilo que lhe faz bem. É correto ou não. O importante é que ela esteja bem. É a filosofia, então, do hedonismo. Ou seja, esteja feliz que você está no caminho correto. E existe uma outra filosofia também no nosso mundo chamada pluralismo, ou seja, vale tudo. Hoje tudo, né, é aceito, é dialogado, tudo é colocado na sociedade pelos meios de comunicação, de uma forma que nós temos que estar aberto a todas as correntes de pensamento, aonde também, como eu falei, não existe uma verdade absoluta. Tudo é válido, é um pluralismo, é a filosofia do vale tudo. Nós temos também uma filosofia chamada pragmatismo, ou seja, aquilo que funciona, aquilo que dá certo é aquilo que para mim tem validade, é aquilo que eu vou adotar para a minha vida como norma absoluta. Se funciona, então eu vou adotar para a minha vida. Isso traz alguns perigos em nosso contexto de vida familiar e dentro de nossas igrejas. Quando nós começamos a adotar algumas práticas que não estão na palavra de Deus, mas como funciona, eu então começo a adotar para que eu consiga então atingir os meus objetivos na minha comunidade. E existe também uma filosofia hoje no mundo que nos cerca, que é a filosofia do self-service. Ou seja, como aquela ilustração de um restaurante self-service, onde nós temos a mesa do buffet, onde você vai pegando aquilo que você gosta. Você escolhe as saladas que você gosta, você escolhe as comidas quentes que você gosta, você escolhe as carnes que você gosta, e aquilo que você não gosta, você deixa de lado. E hoje, muitas vezes, nós estamos adotando essa filosofia dentro do nosso contexto religioso, dentro de nossas igrejas. Nós só queremos ouvir aquilo que nos agrada, nós só queremos ler aquilo que nos agrada. E muitas vezes somos impulsionados como os líderes eclesiásticos a pregar e a ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir. E esse não deve ser então aquilo que nos molda, aquilo que deve ser o nosso norte, o nosso rumo, tanto no ensino da palavra de Deus, como também naquilo que nós vamos absorver de conhecimento. Nós, como cristãos, nós temos que buscar o conhecimento de Deus em toda a palavra de Deus. Absorver aquilo que nós entendemos como benefício para a nossa vida, e as exortações e as correções devem ser também absolvidas com um espírito de mansidão e amor e temor ao Senhor. Dando prosseguimento, nós temos aqui uma definição do que significa cosmovisão.
J. Sayre, em seu livro O Universo ao Lado, ele dá a seguinte definição para nós. Ele diz assim: uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições, pressupostos que podem ser verdadeiros, verdadeiros em parte ou totalmente falsos, que nós abraçamos conscientemente ou não, acerca da composição básica do nosso mundo. Ou seja, nós temos que estar consciente de que a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão global a respeito do mundo que nos cerca, ela está em volta a pressupostos das mais diversas áreas do conhecimento e das mais diversas filosofias religiosas. Então nós temos alguns elementos acerca da cosmovisão. Nós temos que entender que existe uma teoria do conhecimento, a epistemologia, como que as coisas são conhecidas, o racionalismo, o empirismo, o misticismo, o ceticismo e a revelação teísta que nós acreditamos que vem da parte do Senhor através da palavra de Deus. Então, dentro do conhecimento, da cosmovisão de conhecimento que existe no mundo, nós verificamos que existem diversas categorias de conhecimento. Este conhecimento, ele chega até nós. Nós absorvemos conhecimento diariamente das mais diversas fontes que existem no mundo. E isso é importante para nós, para que nós estejamos conscientes de que fora das paredes de nossas igrejas existem as mais diversas formas de conhecimento. Mas é neste ponto que o servo do Senhor tem que se manter firme na fiel palavra que é conforme a doutrina, como diz lá em Tito capítulo 1, versículo 9, para que nós não venhamos ser arrebatados, enveredados por vãs filosofias e vãs doutrinas. Nós temos também alguns elementos da cosmovisão que é a teoria do valor, ou seja, engloba a ética, a beleza e a estética. Para muitas pessoas, a vida dela ela é moldada, ele coloca a vida em conformidade com padrões éticos. E para outras pessoas, ela coloca a sua vida num pedestal de valor em cima a beleza. O que importa para ela é o glamour, é a beleza, é aquilo que traz coisas agradáveis aos seus olhos. E a vida dela se molda diante desta filosofia. E existe também a filosofia da estética, da arte, onde ele coloca todo o valor do seu conhecimento em cima dessas filosofias. E existe também a teoria da existência. Qual é a natureza do universo? O universo ele é materialista ou o universo ele é panteísta? Ou seja, Deus está em todas as coisas e em todos os lugares e é também em todas as coisas. E existe também a definição de qual é a natureza de Deus e a natureza do homem. Então, para cada uma desses apontamentos, existem pessoas que vão dar uma resposta diferente daquela que nós acreditamos ser a verdade para nós. Para que nós possamos ter uma definição clara, eu coloquei aqui alguns círculos. Nós colocamos nesse círculo maior a cosmovisão que nos cerca, o mar de experiências. Ou seja, existe dentro deste mundo um mar de experiências, um mar de pessoas, cada um com a sua individualidade, pensando a respeito do mundo que o cerca de uma forma diferente da outra. E dentro desse mar de experiência, nós temos, numa esfera menor, aqueles que vão formando as suas proposições, ou seja, eles vão formando as suas conclusões, eles vão tomando para si as suas definições específicas dentro desse mar de experiências. Ele vai se definindo como indivíduo dentro de uma sociedade que possui uma visão pluralista. E depois ele se define, aonde ele chega a um axioma, aonde ele coloca para si uma verdade estabelecida para ele. Diante de um mar de experiência,
diante das definições que ele toma para si, de uma cosmovisão, ele formula um axioma. Nós poderíamos chamar, numa outra linguagem, de uma doutrina. Ele estabelece para ele uma verdade que ele acredita ser, né, a que vai dar um norte para a sua vida diária. E nós temos aqui, então, uma pequena definição a respeito da doutrina e a cosmovisão cristã. Nós podemos fazer a seguinte pergunta: por que doutrina é importante? Muitas vezes nós vemos que em alguns nichos das igrejas é rejeitado, né, e não incentivado o estudo da palavra de Deus. Principalmente no estudo teológico, no estudo acadêmico, onde a pessoa vai ter um contato maior com diversas teorias de conhecimento teológico. Mas por que a doutrina é importante? Primeiro ponto, a condição da igreja evangélica hoje. Diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos acompanhando pelas notícias, é importante que nós estejamos preparados, para que nós estejamos, né, manejando bem a palavra da verdade, que é conforme a doutrina, para que nós possamos, né, equipar, para que nós possamos estar, né, dando um corpo de conhecimento para as nossas igrejas, para que elas não venham a se desviar das doutrinas que estão na palavra do Senhor. Um segundo ponto é a heresia da cabeça contra o coração. É muito comum algumas pessoas fazerem uma distinção entre aquilo que é racional, ou seja, a heresia da cabeça, contra a heresia do coração, aquilo que é emocional. Alguns dizem que o conhecimento é puramente intelectual e racional, e que a fé, a experiência religiosa, ela é puramente sentimental, do coração. Só que nós nos atentarmos para a forma como o povo semita no Antigo Testamento, ele entendia a respeito desse diálogo entre a razão e entre o coração, nós veremos que não há uma distinção para o povo, onde as doutrinas, onde a revelação se deu, que é o povo de Israel. Eles entendiam tanto o coração como a mente, como um conjunto que trabalha unidamente para louvar a Deus e adquirir o conhecimento. Então, o estudo ele não é meramente racional. O estudo da palavra de Deus, ele se dá também com o coração e com a fé. Da mesma forma, a nossa fé também é uma fé racional. E para que nós possamos estar aqui colocando algumas verdades da palavra do Senhor, nós vamos estar lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que nos diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. E também Tito, capítulo 1, versículo 9, que diz: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Com isso nós podemos notar que, para que demos início a um estudo sistemático da palavra de Deus, é importante que nós estejamos atentos a estas questões, que nós estamos num mundo onde existem diversas, formas de se entender a realidade material e espiritual. São cosmovisões diferentes. E nós, como cristãos, nós temos que seguir a palavra do Senhor, seguir aquilo que a Bíblia nos ensina e nos orienta, para que possamos estar preparados a responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.